Graça e paz, igreja. Essa é uma igreja do avivamento, uma igreja cheia do mover do Espírito Santo. Essa é uma igreja que caminha em unidade, em amor, em cuidado um com o outro. Essa é uma igreja que é coluna da verdade, uma igreja que cuida um dos outros. Amém, queridos? Então, presente, podemos estar juntos e é um prazer a gente poder compartilhar a palavra. Interessante que quando eu aprendi na semana passada, uma coisa parece simples, mas se tornou uma coisa algo mais importante ainda. Nós usamos a nossa linguagem, o nosso falar, para conversar um com o outro. Mas Deus, a primeira vez que Ele usou a linguagem, a fala, Ele usou ela para criar. A sua palavra tem o poder de gerar vida e também de gerar morte. Sobre a sua vida, você tem uma capacidade tremenda na sua boca, na maneira como você fala, de gerar vida e de construir a sua vida. É interessante que quando Deus ele começou a falar por intermédio dos profetas do seu filho, Ele falou pelo menos 700 vezes que Ele ia enviar o filho dele. E a palavra ela foi sendo dita, os profetas foram falando e Jesus veio, e a sua e a minha salvação ela foi construída. E quando nós entendemos isso, a palavra de Deus diz lá em Amós, no capítulo 3, que Deus, antes de fazer alguma coisa na face da terra, Ele fala com seus profetas. E hoje em Cristo Jesus você é um profeta, você é uma profetisa. E as coisas que Deus quer fazer na sua vida, Ele fala ao seu coração para que você fale com a sua boca. E você gere isso na sua vida, na sua família. Eu acho isso algo tremendo quando você percebe a força do seu falar. E eu queria hoje entrelaçar dois versículos, um lá de Lucas, do capítulo 9, versículo 23, e outro lá do livro de Romanos, o capítulo de número 10. Então vamos ler primeiro lá, junto comigo, o texto de Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz assim: E Jesus proclamava às multidões: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminha após mim. Próximo. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Próximo. Porquanto de que adianta ao ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se e destruir a si mesmo? E o 26. Se alguém se envergonhar de mim, as minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele. E aí vamos folhear um pouquinho mais adiante em Romanos capítulo 10, e vamos ler lá do versículo 6 até o 13. Diz assim: Todavia, a justiça que vem da fé declara. Então, a primeira obra da fé é declarar, é falar. Não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para trazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra que está bem próxima de ti, na tua boca, no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será decepcionado. Portanto, não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. E o 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus procura pessoas sobre a face da terra que sejam seus profetas. Deus olha a sua família e Ele procura alguém dentro da família que comece a concordar com Ele em relação à sua família,
e comece a perceber o que os céus estão falando, e você concorde com os céus a respeito e a favor da sua família, e você comece a falar isso na sua casa. Deus está procurando pessoas aqui entre nós e que Ele quer usar como profetas, e que comecem a concordar com Ele e a falar como Ele fala no céu sobre a igreja, e fale isso sobre a face da terra, porque é por intermédio da fala que Deus vai construir o que Ele quer fazer. Quando nós olhamos para a nação brasileira, Ele procura os seus profetas na nação brasileira, e que esses profetas comecem a concordar com Ele sobre o que Ele está dizendo no céu, sobre a face da terra, sobre a nação brasileira. E você hoje está sendo chamado a se posicionar como um profeta, aquele que concorda com Deus, aquele que pensa e fala o mesmo que Deus está falando sobre a face da terra. Então, o desafio nosso, e a propósito da igreja nossa, da igreja do Senhor Jesus, seja nossa aqui ou outras igrejas, o que Deus quer que a igreja faça é que a igreja manifeste o céu na terra. Que você e eu tenhamos aquela experiência: venha o teu reino, faça-se sua vontade, assim como ela é feita no céu, que ela seja feita na terra. E Deus espera que você e eu, nós concordemos com Ele, que a gente fale a mesma coisa que Ele está falando. É simples assim o que o Senhor quer fazer, e para isso, o Senhor Jesus, lá no texto de Lucas e Marcos também, você encontra esse texto. Jesus, Ele chama os discípulos e Ele chama a multidão. Jesus tinha 3 tipos de público. Uns eram seus discípulos, que Ele tinha um núcleo de 3, aí Ele tinha 12, aí Ele tinha 70, e aí Ele tinha 500 discípulos. E aí tinha as multidões que acompanhavam Ele. E as multidões, elas vinham para perto dEle. Por quê? Porque Ele curava elas, porque Ele libertava elas, porque eles gostavam da palavra dele, que fortalecia a vida dele. Ele tinha esses 2 tipos de público, mas Ele tinha ainda um terceiro público, que era constituído também por 3 grupos de pessoas, que eram os fariseus, que eram os religiosos, que eram os saduceus, que eram os políticos, e que eram os escribas, aqueles que eram os estudiosos das Escrituras. Esses 3 também vinham ouvir a Jesus, mas eles vinham ouvir para quê? Eles vinham ouvir para criticar, não para ser discípulo. Eles vinham para questionar a Jesus, para colocar Jesus na parede, para tentar pegar ele em alguma palavra, para discutir Bíblia com ele, mas eles não queriam se tornar discípulos. E Jesus não se dirige a eles chamando eles para serem discípulos. Ele chama a multidão. E Ele diz: se alguém quiser. Se alguém quiser, Ele está falando da sua vontade. Ninguém é obrigado a entrar num discipulado. Mas Jesus quer que você chegue mais perto, que você se torne um discípulo. Que você não seja mais a multidão que só vem por causa de benefício. Que você se torne um discípulo. Que você se assente aos pés dele e permita que ele toque a tua vida, que ele comece a moldar a tua vida, te confrontar em algumas áreas e trazer você para aquilo que ele lhe projetou. E para isso eu preciso me decidir a ser um discípulo. Eu quero hoje te convidar a você pensar um pouquinho. Você tem sido multidão ou tem sido discípulo? E eu quero te convidar a você chegar mais perto, de você se tornar um discípulo. De dizer: eu quero ser um discípulo, eu estou disponível. E aos que estão disponíveis, Jesus ele fala 3 coisas. E aqui se torna interessante o discipulado. Eu preciso tomar, que eu fico nervoso e minha boca fica seca. Obrigado. Primeira coisa que ele fala: negue-se a si mesmo. Primeira coisa que, aí entrelaçando com Romanos, no capítulo 10, ele diz lá: se você confessar a Jesus com a tua boca como Senhor, submeter-se
a Jesus como Senhor na minha vida. O que isso significa? Eu faço questão no momento do batismo de pedir para os que vão ser batizados a dizer: Jesus é o Senhor da minha vida, falar em público. Por quê? O que significa Senhor para você? E normalmente para nós Senhor é um título que a gente dá. Eu acho engraçado às vezes, né? Os mais jovens começam a conversar comigo e me chamam de Senhor. Eu disse, mas eu acho que eu nem estou tão velho assim para me chamar de Senhor. Estou virando 60, mas ainda a mente e o coração é de um piá, de 25, 30 anos. Né? O corpo não acompanha mais muito bem assim, ó, como eu quero pular, dançar e me divertir junto com os jovens. Eu já percebo que algumas coisas já não consigo fazer mais. Mas a gente usa a palavra Senhor como um título, a dizer Senhor Davi, Senhor Fábio, ou a gente usa isso assim, mas na época das Escrituras, sabia o que acontecia com as pessoas que chamavam Jesus de Senhor? Morriam. Por que disso? Porque o significado era outro do que nós temos para nós hoje. A palavra que eles usavam era a palavra no grego chamada Kyrios. E no Império Romano só tinha um Kyrios, só um Senhor, que era o imperador. E esse imperador tinha autoridade sobre a vida e a morte. Quem ele mandava matar, matava. E quem ele dava vida, tinha vida. Quem ele perdoava, perdoava. E quem não perdoava, morria. Não havia meio termo. Ele tinha a última palavra e nem discutia. E os romanos, quando eles se saudavam uns aos outros, eles sempre diziam, César é Senhor. E de repente vêm os discípulos de Jesus e começam a dizer, não, nós não chamamos a César de Senhor. Quem é Senhor é Jesus. Jesus é o Senhor. E a primeira declaração de fé da igreja era essa: Jesus é o Senhor. Jesus é Kyrios. Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte. Jesus tem toda a autoridade sobre todo o principado e potestade. Ele está acima de tudo. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem poder de perdoar e não perdoar. Só que para nós, como é que a gente no nosso português usa o termo Senhor? A gente talvez diria que é o dono, ou que é o chefe, ou que é o líder. Como é que você diria, ou às vezes alguns antigos entendem o manda-chuva? O fato é que quando você diz que Jesus é Senhor, Ele é a autoridade máxima que você possa imaginar. E uma autoridade a quem eu me submeto. E quando Jesus disse, se alguém quiser me seguir, primeira coisa, precisa reconhecer a minha autoridade sobre a sua vida. De você dizer, eu decidi submeter a minha vontade à vontade dele. Um dia, explicando para as minhas filhas o que é obedecer, nós estávamos lá, elas queriam sorvete. E elas estavam um pouquinho mais fresco e elas estavam um pouquinho gripadas, então não tinha sorvete. Mas pai, eu quero sorvete. Aí eu sentei com ela e disse para ela, filha, eu sei que você quer sorvete. Aí ela ficou animada porque ela achou que ela ia conseguir o que ela queria. Só que o papai está dizendo que hoje nós não vamos pegar o sorvete. Essa é minha vontade, não para o sorvete. E a sua vontade é sim. Sabe o que é obedecer? É você pegar a sua vontade e colocá-la debaixo da minha vontade. E quando nós entendemos que Jesus é Senhor da nossa vida, que Ele é a autoridade máxima, eu decido pegar a minha vontade e colocar a minha vontade debaixo da vontade dEle. Pegar o meu pensamento e colocar debaixo do pensamento dEle. E é isso que os céus pedem de nós. Concordar com Deus que Jesus é o Senhor. Ele é a autoridade sobre a nossa vida. E quem aqui pode declarar em alto bom tom diante dos outros e dizer assim, Jesus é o Senhor da minha vida? Quem podia levantar e dizer? Levanta e diga. Isso, mais forte. Mais forte ainda. Jesus é o Senhor da minha vida.
Amém? Quando essa declaração está clara, a partir desse momento, eu preciso entender uma coisa, que às vezes não está tão clara assim. Sabe a questão do livre-arbítrio? Eu tenho, quando Jesus me salvou, Ele me salvou e me deu de volta o livre-arbítrio, a vontade e o poder de decisão, que antes eu não tinha antes de Jesus. Antes de Jesus, ou eu estava escravizado ao dinheiro, ou eu estava escravizado ao sexo, ou eu estava escravizado a querer ter poder, a querer mandar nos outros. Eu estava escravizado, às vezes, num vício. E quando Jesus entra na minha vida, Ele liberta a minha vontade. Para quê? Para que eu consiga escolher. E você talvez já experimentou uma situação que uma pessoa ela vem para Jesus, ou ela quer vir para Jesus e ela tem dificuldade, ela não consegue dizer Jesus é o Senhor, e ela não consegue se entregar a Jesus, e ela fica se debatendo um pouquinho. Espera um pouquinho só e ore com ela. E você reconhece Jesus como Senhor naquele momento, e Senhor sobre a vida dela, e Senhor sobre a vontade dela. E aí você volta para ela e diz, se quer declarar Jesus como Senhor, e ela declara. Porque ela estava presa na vontade. E agora em Jesus você está liberto. Você hoje tem a liberdade de escolha, de escolher, o poder de escolha lhe é dado novamente para que você agora possa escolher a vontade de Deus. E escolher em primeiro lugar é reconhecer e concordar com Deus que Jesus é o Senhor. A concordar com Ele e dizer, sim, Jesus é o Senhor sobre a minha vida. E aí tem algo interessante que quando a gente lê lá em Romanos 8 ou 10, e para nós não é muito, a gente não lê isso assim, por dificuldade das traduções. Ali está dizendo que confessar a Jesus como Senhor precisa acontecer em cada etapa da nossa vida, em cada decisão que a gente vai tomar. Em tudo que eu enfrento, em primeira coisa, eu preciso parar e dizer, Jesus é Senhor sobre isso. Por quê? Porque quando a nossa vontade é livre e a gente tem o poder de decisão na mão, a gente decide muito rápido por si só. E isso é caracterizado como pecado na Bíblia. Quando eu tomo minhas próprias decisões e sigo meus próprios caminhos. Essa é a raiz do pecado, que trazem os seus frutos. Mas a raiz do pecado está quando eu decido as minhas coisas por minha própria... eu tomo as minhas próprias decisões. E nós somos livres para quê? Para fazer a vontade do nosso Pai Celeste. Jesus, quando ele vem sobre a face da terra, o profeta fala o que ele dizia: Pai, eu vim para cumprir com a tua vontade. Ele não veio para fazer a vontade própria dele e seguir o seu próprio caminho, seguir os seus sonhos, seguir os seus projetos. O projeto de Jesus era o projeto de Deus para ele, e ele seguiu esse projeto. Isso quer dizer o quê? Um exemplo. Há uns anos atrás, eu sentei junto com um casal. E esse casal veio decidido a se separar. E, de certa forma, queriam discutir isso um pouquinho comigo, para me convencer também. E para eu abençoar a separação deles. E aí eu escutei ela, e ela falou os argumentos dela. Não dá mais por causa disso, não dá... Está certo. Aí eu fui escutar ele. E aí ele falou os argumentos dele. Eu disse, pois é, tá difícil. Os dois estão com razão. E como meu pai sempre dizia, os dois estão com a razão, mas vão presos do mesmo jeito. E aí, sem saber o que fazer, fiquei olhando ali o que a gente faz. Primeira coisa, como conselheiro, você submete a situação a Jesus. Se diz, Jesus, o Senhor é Senhor da situação, o que eu faço? Aí o Espírito Santo dá as ideias dele, ele dá algumas ideias bem simples. Pergunta para eles se Jesus é Senhor na vida deles. Perguntei para ela, Jesus é Senhor da sua vida? Sim, Jesus é Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da sua vida?
marido? Jesus é o Senhor da minha vida. Ok. Então, vamos perguntar para Jesus o que ele acha do casamento de vocês? O que ele quer no casamento de vocês? Foi um choque para eles. E o que Jesus queria? Como Senhor da vida deles? Que eles se perdoassem, se amassem, vencessem as suas limitações e construíssem um casamento abençoado. Isso eu só precisei, isso foi todo o meu aconselhamento com eles. Jesus é Senhor da sua vida? Sabe, quando você se depara com uma dificuldade na sua vida e você diz, puxa, eu queria casar muito, e você começa a ficar ansioso, então você faz o quê? Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida e o Senhor tem alguém para a minha vida, eu quero submeter o meu casamento ao Senhor. E é uma das coisas que a Silvia fez, a minha esposa. Ela chegou um dia e se submeteu a Deus. Eu gostaria de casar, mas se não é da sua vontade que eu case, eu também não caso. O Senhor é Senhor da minha vida. Graças a Deus. A ideia do Pai Celeste era que ela casasse e a gente se achou. Quando você se depara com um problema de um vício, seja na pornografia, ou seja na sexualidade em geral, ou se é compulsivo em gastar o dinheiro, não consegue controlar o dinheiro, a primeira coisa a fazer é dizer, Jesus, o Senhor é Senhor sobre o meu dinheiro, o Senhor é Senhor sobre a minha sexualidade. Uma das lutas que eu tive com o homem quando eu fui confrontado com Jesus na minha sexualidade, eu fiquei com medo de declarar que ele é Senhor da minha sexualidade. Sabe por quê? Na minha cabecinha, eu achei que ia ficar impotente. Quando eu declarei Ele como Senhor da minha sexualidade, puxa, virou um outro dia, um outro tempo. E aí, quando eu tenho problema com os olhos, eu preciso declarar que Ele é Senhor dos meus olhos. Quando tenho um problema de relacionamento conjugal ou com uma pessoa, em primeiro lugar eu preciso declarar e reconhecer que Ele é Senhor desse relacionamento. E é isso que é confessar Jesus como Senhor. A palavra confissão, eu uso agora mais a palavra concordar, por quê? Que quando nós usamos a palavra confissão, normalmente dentro do nosso contexto brasileiro, da nossa sociedade, a palavra confissão tem a ver com confessar pecado. E Deus quer que a gente concorde com aquilo que está fora de prumo na nossa vida. Mas a palavra ali é homologar. E se tem um advogado aqui entre nós, ele podia nos explicar o que é quando se faz uma homologação. Tem uma decisão e aquilo é homologado. É considerado, é assim mesmo, isso é verdadeiro. E quando você concorda e declara Jesus é o Senhor da minha vida, você traz sobre a face da terra o senhorio dele dos céus naquela situação. E quando você reconhece ele como Senhor, aí você percebe que a situação começa a mudar. Quando eu tento manipular a vontade de Deus a meu favor, eu começo a fazer uma feitiçaria. Eu peço oração para os outros, para que Deus faça o que eu quero. Isso é feitiçaria. E a turma diz que tem algumas feitiçarias evangélicas, né? Eu vou pedir lá para o meu apacentador do grupo familiar, ele é mais chegado com Deus, e eu já vi alguém dizer, não, você que é mais chegado com Deus, faz uma oração aí para Deus fazer o que eu quero, o que eu estou pedindo na minha vida, né? Isso é a base da feitiçaria. Você pega alguém que é chegado lá à entidade, ele fala lá e você é abençoado. E eu dou um dinheirinho aqui para que o pastor lá, o feiticeiro faça o que... Não. Nosso posicionamento em Cristo Jesus sempre é de nos submeter a Ele. E a primeira coisa de um discípulo entendeu isso. E ele se submete ao senhorio de Jesus, declarando Ele como Senhor sobre cada uma das situações. Uma outra figura, quando nós falamos sobre o senhorio de Jesus, que fica, quando se olha para Jesus, nós temos enfatizado nos últimos anos
que nós passamos de uma situação de escravos e nós nos tornamos amigos de Deus. Mas daí Jesus, ele pega os discípulos dele e traz eles mais perto. E aí eles têm a experiência de ser filho de Deus. E quando você olha para Jesus, como é que Jesus tinha esse relacionamento com Deus, na submissão dele? Era um relacionamento para com o Pai. E aí, em geral, nós temos uma deficiência em relação à paternidade, porque poucos têm uma experiência de ter um pai presente na vida, um pai, que é autoridade na vida, que fala e quando fala o filho obedece, entende a autoridade. Hoje nós temos uma mentalidade que o pai quer ser amigo do filho, e um pai nunca é amigo do filho, ele é muito mais do que um amigo, ele é pai sobre a vida do seu filho. E ele fala na vida do seu filho o que um amigo não fala, de correção, de chamada junto, de disciplina que precisa. E Jesus tinha esse relacionamento com o seu Pai. E quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus, Ele nos faz filhos. E nós precisamos converter o nosso coração ao nosso Pai Celeste e reconhecer sempre de novo que a vontade dEle é boa, a vontade dEle é agradável e a vontade dEle é perfeita. Eu preciso me converter ao meu Pai Celeste no reconhecimento que Ele é meu Senhor, quando eu entendo que o pensamento dEle é superior ao meu pensamento, e os caminhos dEle são superiores aos meus. E aí eu me converto a Ele dizendo: Pai, eu entendo e submeto a minha vontade à sua vontade, o meu pensamento ao seu pensamento, o meu jeito de fazer as coisas ao seu jeito. Eu não quero ter o meu jeito, eu não quero ter o meu pensamento, eu não quero ter as coisas da minha maneira, eu quero ter da maneira dele. E é isso que Jesus disse para um discípulo. A primeira coisa, você que quer ser discípulo, e a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é se submeter a Ele, e é reconhecer: Jesus é o Senhor da minha vida, eu submeto a minha vontade à vontade dEle, eu estou aqui para fazer a vontade dEle, eu estou aqui para cumprir com o que fazer as coisas do jeito dEle, falar do jeito dEle. E Jesus tinha, eu fico admirado, às vezes Jesus ele é explícito, ele diz assim: eu só falo o que o meu Pai me prescreve. Virou um papagaio? Eu ouço, ele fala para mim e eu falo adiante. E ele diz assim: eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. E se eu vejo meu pai se movendo por aqui, eu me movo por aqui, e depois ele vai tocando as outras pessoas. Ele tem o jeito dele de se mover. Então, quando Jesus é Senhor na minha vida, esse entendimento de ter um pai na vida, de um filho que se converteu ao seu pai, como seu pai se converteu a você, entregando a Jesus na sua vida, é uma experiência tremenda, é a melhor experiência que se pode fazer. Porque a vontade de Deus, ela, como está falando ontem com os jovens aqui, ela é dada para você experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus na sua vida é que você viva em paz. Como é que se experimenta a paz? Quando você decide reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida. Esses dias eu estava conversando com a igreja e fui levado a falar sobre decepção e amargura. E ficou tão claro para mim que a decepção e a amargura na vida de uma pessoa se torna um senhor. A pessoa pensa segundo aquela decepção, ela fala segundo aquela decepção, e ela senta nos lugares ou vai nos lugares conforme a decepção dela. A decepção é Senhor na vida dela. E você não foi feito para viver debaixo do tacão da decepção, nem da amargura. Declare Jesus sobre aquela amargura, declare Jesus como Senhor sobre a sua decepção, submeta ela, submeta a sua raiva a Jesus e diga: Jesus, o Senhor é Senhor da minha raiva. Porque se você não declara Jesus como Senhor da sua raiva, a raiva domina, ela manda e desmanda. Então a vida
É para experimentar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você viva em paz, paz com Deus e paz consigo mesmo, que você viva debaixo de alegria. É presente seu, que você experimente isso na sua vida, dia a dia, o que é a paz, o que é o amor, o que é a alegria, o que é a bondade de Deus, que você tenha experiências profundas com Deus. A segunda coisa que Jesus fala para um discípulo, ele diz: tome a sua cruz. E tradicionalmente entre nós, quando se fala de cruz, se fala de sofrimento. E as pessoas dizem: eu não quero assumir um sofrimento. E a cruz, lamentavelmente, se tornou esse significado. Mas o que era a cruz para Jesus? A cruz para Jesus era o propósito de Deus na vida dele. Porque o nome Jesus significa Deus salva. Ele veio para salvar. E a maneira para que houvesse salvação era a cruz. E quando ele via a cruz, ele sabia: aquilo ali é o meu propósito. Eu vim para isso. Eu vim para morrer pela humanidade, para dar a minha vida. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para dar a minha vida em salvação das pessoas. Era o propósito dele. E quando nós lemos ali, para nós, Jesus está dizendo assim: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, se submeta ao meu senhorio e tome diariamente a sua cruz, todos os dias. Assuma o propósito de Deus para com a sua vida. Diga assim comigo: propósito. Primeiro é o senhorio de Jesus e segundo é o propósito. A sua vida tem um propósito, assim como a sua mão tem um propósito, assim como o dedão tem um propósito, assim como o indicador, né, tem o seu propósito. Tudo que Deus faz é com um propósito. O seu minguinho do pé tem um propósito. Pelo menos te dá equilíbrio, te ajudar no equilíbrio. Os seus olhos têm um propósito. Os seus ouvidos têm um propósito. Tudo tem um propósito na vida. E a sua vida, ela foi gerada porque Deus tem um propósito e você foi gerado para esse propósito. Só que nós só vivemos o propósito quando nós primeiro declaramos a Jesus como Senhor da nossa vida e dia a dia nós nos posicionamos: eu estou aqui para cumprir com o propósito de Deus. E como é que eu entendo o propósito de Deus? Quando que eu começo a entender? Quando eu começo a servir. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E por isso na igreja nós procuramos sempre abrir portas para servir. Servir pessoas. A sua profissão, ela foi, se você começar a observar a sua profissão ela é gerada para resolver um problema, para servir pessoas. Alguém está doente, precisa de um remédio tal, ela vai no ela vai para o médico manda para o farmacêutico. E o farmacêutico lê lá, ele sabe qual é que é, e ele te orienta como usar. Ele está ali não para vender remédio, ele está ali para servir as pessoas com que elas precisam. O médico é para servir pessoas, um pastor para servir pessoas, um motorista de táxi é para servir pessoas, um vendedor é para servir a pessoas com que elas precisam. Em casa é que a gente aprende a servir. E é importante que os nossos filhos aprendam a servir. Eu achei interessante um dia que eu gravei um vídeo e coloquei na internet, e uma mãe respondeu para mim: nossa, eu não sabia que eu podia orientar os meus filhos para ajudar no trabalho de casa. Ela pensava que era trabalho infantil. A esposa do meu irmão, ela disse para o filho: ó filho, vai lá lavar a louça. Não, mãe, isso é escravo, esse trabalho infantil, esse trabalho de escravo, não pode fazer. Ela deu um peteleco: que é isso, menino, você tem que aprender a servir dentro de casa. E nós precisamos, nossa casa funciona quando? Quando todos da casa decidem servir. Ajudar, às vezes varrendo, ajudar, às vezes secar a louça, pendurar a roupa, arrumar a cama,
é levar o lixo para fora. É em casa que a gente aprende a servir. Quando chega na igreja, a gente precisa aprender a servir, porque o nosso propósito está escondido no serviço. Como é que eu descubro o meu propósito? Estudando, lendo livros? Não. Você descobre o seu propósito servindo. Eu descobri meu propósito como pastor quando eu era adolescente. E eu entrei no trabalho com os adolescentes, eu observei o líder e eu comecei a trabalhar para ele instintivamente. Fui guiado já pelo Espírito Santo para servir, facilitar a vida do meu líder. Organizava as coisas para ele, deixava tudo pronto para ele. Quando ele vinha, eu ajudava ele a cumprir com a sua missão. E dali a um pouco, já como adolescente, Deus me chamou uma pergunta dizendo assim: quem vai ser o próximo pastor da igreja? Eu disse: se o senhor quiser, estou aqui. Aí isso foi com meus 14 anos. Eu aprendi como? Servindo. E quando entrei daí no trabalho dos jovens, teve uma crise, uma briga lá, e aí eu chamei os colegas, nós conversamos, aí não podemos deixar essa peteca cair. Fomos lá na casa do líder dos jovens, e disse: nós queremos ter reunião de jovens. Aí o líder disse: então eu vou ajudar vocês, mas vocês que vão tocar o trabalho. Beleza, nós estamos aí para trabalhar, para servir. E começamos a organizar as reuniões e servir. Quer experimentar o seu propósito de vida? Sirva pessoas. E você vai perceber em uma ou outra área que você é bom nisso. E ali Deus vai começar a te abrir portas. Quer ter o melhor salário? Sirva melhor seu patrão. Quer crescer profissionalmente? Sirva o seu patrão. Pergunte para o seu patrão: patrão, quais são as tuas 3 metas para esse ano, até dezembro? E ele vai te dizer: isso. Pode deixar então, nós vamos cumprir essa meta. E você trabalha para a meta dele. Você vai ver que você vai crescer profissionalmente de uma forma extraordinária. E não tem mais o que fazer, olhe para o seu vizinho e pense como você pode ajudar ele. Não pelo dinheiro, não pela posição, simplesmente pelo prazer de servir pessoas, servir os outros, ver com que os outros vão bem, que os outros cresçam. Se você é um líder, um apacentador que cuida de um grupo familiar, fique pensando assim: eu quero trabalhar com eles, que eles sejam mais fortes do que eu, que tenham mais entendimento que eu. Hoje, graças a Deus me deu esse pensamento, e hoje tenho pastores que pregam melhor do que eu, que cuidavam de mim. Hoje, o meu pastor foi um menino adolescente que eu peguei, ele cresceu, ficou melhor do que eu. Hoje ele me pastoreia. Eu treinei o meu próprio pastor. E é isso mesmo. Quero que os outros cresçam mais do que eu cresci. O meu pai, ele só conseguiu fazer a terceira, na época era primário, né? Ele só fez 3 anos de escola. Mas ele trabalhou e investiu na minha vida, e o sonho dele era que eu me tornasse doutor. E eu vou cumprir esse sonho dele ainda no próximo ano. Vou começar a estudar e fazer o meu doutorado. Eu vou chegar lá. Um pai sempre quer que o filho cresça mais. E o seu Pai Celeste, ele é tão generoso, ele quer que você cresça. Ele quer que você prospere. Ele quer que você experimente coisas extraordinárias por meio do Espírito Santo. E como é que eu experimento os dons? Servindo pessoas. Às vezes só segurando alguém que recebeu uma oração e ficou ali tocado, cheio do Espírito Santo, você só vai segurar ele. É servir. É ver alguém que está precisando de água e servir ele com água. É eu ver um papel no chão, eu ir lá e levantar o papel, colocar no bolso, depois eu jogo ele no lixo. Porque eu quero servir. Eu olho ao meu redor e quero servir. E é isso que Jesus diz. Quer ser meu discípulo? Em primeiro lugar, reconheça que eu sou o Senhor na sua vida. Em segundo lugar, tome dia a dia a sua cruz, que é o seu propósito. Diga assim: a cruz é o meu propósito. Aí diz: não, eu vou morrer. Não é isso. A cruz representa, né, o propósito de Deus com a sua vida. E o terceiro ponto que Jesus coloca aqui, se alguém quiser ser meu discípulo, ele diz lá: siga-me.
os meus caminhos e os meus pensamentos. Quando a palavra de Deus diz lá, crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a boca que Jesus é o Senhor, ele está falando crer no coração é uma mentalidade. Eu preciso crer no coração, ter a maneira de pensar de uma pessoa de fé. Deus, ele fica pensando, será que vai dar certo a igreja? Será que Deus pensa assim? Não, ele sabe, ele já disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu sou o Senhor, e eu edifico a minha igreja, e as portas das trevas, não tem chance. Quando ele olha para a sua vida, ele iniciou a obra na sua vida, será que Deus fica lá ansioso, pensando assim, será que vai dar certo a vida do pastor Fábio? Será que ele vai dar certo? Será que ele vai dar certo? Não, eu estou absolutamente certo, Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluí-la. A sua vida, ela vai dar certo. É uma postura, uma maneira de pensar. O seu casamento é para dar 100% certo. A educação dos seus filhos é para dar 100% certo. A mente de um crente, a mente que sabe que há impossíveis para nós seres humanos, mas os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Crer no coração é pensar como Deus pensa, é olhar para as coisas como Deus olha para elas, é olhar para uma vida e Deus nunca diz assim, esse não tem jeito. Não. Os que não tem jeito que Deus mais gosta, porque daí ele vai mostrar o impossível na vida dela e transformar. Não tem pessoa que não vai dar certo. Então, quando você começa a servir pessoas, você sempre olha para elas como um projeto tremendo de Deus. Aquela pessoa, ela vai dar certo. Então traga ela para o senhorio de Jesus, fale do propósito, leve ela a servir e siga Jesus, pensa como Ele, fale como Ele, creia como Ele. Começa no coração. Eu preciso crer no meu coração, ter a mentalidade, para quem gosta do inglês e faz leituras, o crer no coração é um mindset, é a mentalidade, a maneira de pensar. A fé é uma decisão que você recebe a palavra de Deus como verdadeira e segue os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus sempre são melhores. Então é melhor seguir o pensamento dele, começando a submeter-me ao senhorio de Jesus, que é a chave que começa a girar esse motor. E aí eu preciso trabalhar na minha alma para que ela comece a pensar como o meu pai pensa. E meu pai, ele olha para mim, ele me vê como mais que vencedor. Ele não me vê como uma vítima. Ele me vê como um vitorioso. Quando você vai entrar numa empresa, você entra naquela empresa e você sabe que você vai ser uma bênção ali. Porque você vai entrar ali para servir, você vai fazer aquela empresa prosperar, e aonde você está, você sabe que a bênção de Deus está sobre você. Por quê? Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus você é abençoado. Você é abençoado. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Você não precisa orar, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Deus olha para você, mas filho, eu não estou entendendo o que você está falando. Não ore mais assim. Diga obrigado, Deus, pelas suas bênçãos que estão sobre a minha vida. A sua vida é como a vida de José. Aonde ele colocava a mão, ia bem. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus é com você? Ele já decidiu. Jamais se apartará de você. Ele já decidiu que está do teu lado. Agora, o que eu preciso é crer no coração. É crer que é assim. Ele é comigo. O Espírito Santo, ele está aí na sua vida ou não? Glória a Deus que temos vários convictos. Eu não preciso pedir para o Espírito Santo vir. Eu preciso reconhecer que Ele está na minha vida. Ele habita, Ele não vai e vem. Ele disse, me enchi desse cara aqui, eu vou para o outro. Não, o Espírito Santo não é assim, Ele é fiel ao que Jesus disse. Jesus disse que Ele vai habitar, e Ele habita em nós.
Quando eu começo a crer e pensar como Deus, eu vou começar a ter o fruto, que é a concordância. Quando eu creio no coração que Jesus é Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e eu falo isso, o que acontece? A palavra diz: eu sou salvo. Aí nós temos uma outra limitação nossa no nosso português, que para nós salvação ou ser salvo é ir para o céu, é aceitar Jesus e daí eu sou salvo. Mas a palavra salvação, ela é mais ampla e ela engloba todas as áreas. Quase que nós poderíamos dizer no nosso português que a palavra salvação significa solução. Eu estou numa situação, eu invoco o nome do Senhor Jesus como Senhor sobre aquela situação e eu tenho a solução do que eu preciso, qualquer área. Tenho uma dificuldade financeira, eu declaro Jesus como Senhor nas minhas finanças. E aí eu vou pegar a mente dele, eu vou pegar o jeito dele tratar finanças, que ele é o entendido do assunto, ele vai me ensinar passo a passo e eu vou ser salvo nas minhas finanças. Antes de um devedor, eu me torno um doador. Antes eu ficava pegando o limite, e quando eu reconheço que Jesus é o Senhor das finanças, Ele vai me dar o entendimento e eu vou ser aquele que empresta e não aquele que toma emprestado. Então, só resumindo o que a salvação ela representa, nós poderíamos dizer assim que a salvação é a soma de todos os benefícios obtidos na cruz, é a solução para tudo que você precisa. E aqui nós pedimos cada um desses pontos falar horas com você, mas eu quero terminar com você. Não terminar com você, eu quero terminar com a mensagem aqui. Eu quero concluir, né? O que a cruz trouxe? Ela te tirou da condenação e ela te fez justiça. Você foi feito justiça de Deus. Você hoje em Jesus é exatamente como Ele quer que você seja. Assim teu Pai te vê. E aí eu começo a concordar com Ele que eu sou abençoado. Aí o que é outra coisa? Ele tirou da culpa e Ele me deu o perdão. A tal ponto que a palavra de Deus diz: quem está em Cristo não tem nada mais que condene ele. Você é uma pessoa, Deus olha para a sua vida e não tem culpa na sua vida. Quando a gente lê lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar é a mesma coisa ali. Se eu concordar que os meus pecados estão perdoados, Deus é fiel e justo e manifesta na minha vida o perdão e a purificação sobre a minha caminhada. Não tem culpa mais na sua vida. Deus já lhe perdoou em Cristo Jesus. E eu preciso apenas crer, concordar com Ele sobre o assunto. Não existe mais rejeição. Agora eu sou aceito. 100% aceito. Deus aceitou a você integralmente como pessoa. Como você é. Do jeitão aí. Você é dele. Você pode dar uma glória a Deus? Ele te tirou da miséria para te colocar na riqueza. Ele te tirou da doença para te colocar na saúde divina. Ele te tirou da vergonha para te dar dupla honra, te fazer uma pessoa completa. Ele te tirou da morte para que você tenha vida em abundância. Ele te tirou da maldição para que você tenha a bênção em abundância. São pelo menos 9 áreas que são todas suas, que é presente seu, que eu preciso crer no coração e ter essa mentalidade. É assim. Deus me vê como justo, Deus me vê como perdoado, Deus me vê como uma pessoa saudável, Deus me vê como uma pessoa rica, Deus me vê como uma pessoa abençoada, Deus me vê como uma pessoa aceita. É a dupla honra dele está sobre a minha vida. Eu sou o que Jesus diz que eu sou, eu tenho o que ele diz que eu tenho, eu posso o que ele diz que eu posso. Essa é a mente dele, e essa mente é sua. Siga Jesus e obtenha todas as recompensas que Ele separou para você. Deus espera apenas que nós creiamos no nosso coração e a gente concorde com a nossa boca. Eu sou um filho amado, eu sou aceito pelo meu Pai, eu sou uma filha amada e o meu Pai me aceita como eu sou. Eu sou próspero,
Eu sou abundante. Eu tenho vida e a tenho em abundância. E quando você começa a crer assim, você percebe que o seu casamento é abençoado porque a bênção de Deus repousa sobre o seu casamento. A sua família pode dar 100% certo. Pode ter hoje alguns desajustes. Vá declarando Jesus como Senhor. Vá declarando Jesus como Senhor. Entre na sua casa e declare Jesus é o Senhor. Eu vi uma vez um testemunho, eu gostei disso e fiz a mesma coisa lá em casa. A pastora, esposa do Cláudio Freison lá de Buenos Aires, ela um dia estava com muitas lutas dentro de casa. Ela chegou na porta principal da casa, ela abriu a porta da sua casa e disse: Jesus, o Senhor é Senhor da casa, entra na minha casa, manifesta o teu senhorio em cada um dos cômodos, venha e manifeste-te como Senhor. Eu te reconheço como Senhor da minha casa. E a casa dela começou a ter ordem, o chamado de Deus veio sobre a vida deles, ela reconheceu a Jesus como Senhor. Tem alguma dificuldade na sua vida? Reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Não fique sofrendo mais debaixo do tacão da culpa, do tacão de achar que não é abençoado, das mentiras que as trevas têm procurado lançar, de dizer, de falar coisas sobre a igreja que não são verdade. Como é que seu Pai Celestial fala sobre essa igreja? Ele se alegra, ele celebra essa casa, ele vê uma casa unida, uma casa cheia do amor dele, uma casa onde o Espírito Santo está movendo. Vamos reconhecer a Jesus como o Senhor da nossa vida, em cada uma das coisas, submeter a nossa vontade à vontade dele, e dizer: o seu propósito é o meu propósito, dia a dia assuma ele. E Senhor, como é que é o teu jeito? Eu vou ficar craque nesse negócio, do jeito que você é, eu também sou, do jeito que você pensa, eu também penso. Eu quero ter o coração como o teu coração, pensar como você pensa, ter a mentalidade sua. Senhor Jesus, o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Quem pode dar um glória a Deus, levanta e vamos celebrar isso. Aleluia.